Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para começarmos mais uma escola de vencedores. E como é bom estarmos juntos nesta segunda-feira, mês de agosto, debaixo da palavra do Salmo 91. Salmo 91 que vai direcionar nossa vida, vai nos trazer esta proteção no nome de Jesus. Nós vivemos ontem um domingo maravilhoso, debaixo de uma palavra, de um ato profético para este mês de agosto, que é um mês de proteção. Quando nós temos proteção, nós temos tranquilidade para trabalhar, para desenvolver os nossos projetos. E aqui na Escola de Vencedores, nós falamos de ideias, de projetos. Você sabe que pessoas bem-sucedidas, elas falam de projetos, de ideias. Olha, deixa eu dizer algo a você muito importante. Quando você estiver em uma roda, em uma mesa, onde o tema, onde o assunto é outras pessoas que não estão naquela mesa, você não está numa boa mesa, você não está numa boa conversa. Você está numa conversa que não produz nada, que não acrescenta nada. Falando de pessoas, se assente em mesas que você vai conversar sobre ideias. Procure assentar-se em mesas onde tenham pessoas com mais experiência que você, que tenham coisas a agregar, a entregar. Quando estiver numa roda, numa mesa, onde a conversa é sobre outras pessoas, o que a pessoa fez, deixou de fazer, sobre a vida das pessoas, isso não vai te levar a lugar nenhum. Essa não é a roda de vencedores. Essa é a roda do Salmo 1, dos escarnecedores. Eu prefiro me assentar à roda dos esclarecedores. Olha só, que coisa boa isso, né? Você pode se assentar à roda dos escarnecedores, à roda dos fofoqueiros, ou você pode se assentar à roda dos esclarecedores, aqueles que vão trazer ideias, acrescentar novos projetos, soluções para problemas. Sentar-se em roda de pessoas que só falam de problemas não vai te levar a lugar nenhum. Agora, assentar-se em rodas, em mesas de pessoas que falam de soluções. É isso. E aqui na Escola de Vencedores, nós falamos de soluções, nós falamos de ideias, nós falamos de propósitos eternos e divinos para a nossa vida. É com esse espírito que eu quero começar a Escola de Vencedores, mês de agosto, mês de proteção para a nossa empresa, para o nosso trabalho, para os nossos negócios. Tenho certeza disso. Haverá muita prosperidade em nossas vidas no mês de agosto. Vamos orar para dar início a este nosso tempo aqui de crescimento na Escola de Vencedores, de aprendizado, e já liberar a aula de hoje na nossa Escola de Vencedores? Antes, eu quero convidar você, pedir a você que compartilhe com mais um, mais dois, mais três amigos. Você pode compartilhar aí o link, você já recebeu o link nos grupos que você participa aqui da Quadrangular Igreja da Cidade. Então é só encaminha para os seus grupos. Encaminha lá no grupo do futebol, que você joga futebol, que só tem encaminhamento de coisas ruins lá, né? De piadinha. Coisas ruins não, né? Geralmente, grupo de futebol é só piadinha, né? Então encaminha a Escola de Vencedores, encaminha no grupo da família. No grupo da família sempre tem aquela tia que só encaminha fake news. Sempre tem a tia que encaminha fake news. A tia que vai encaminhar: o Trump declarou guerra ao Brasil. Não vai acontecer isso, fique calmo. Até porque se o Trump declarar guerra ao Brasil, vai durar meia hora. Os Estados Unidos já vence a guerra. Então encaminha no grupo da família e nos grupos que você participa aí o link da Escola de Vencedores para que mais pessoas possam se juntar a nós e estarem também conectadas aqui na Escola de Vencedores. Dito isso, vamos orar e consagrar essa escola ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, é na Tua presença que nós estamos e estamos crendo que este é um tempo precioso e reservado para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Fale conosco, fale aos nossos corações de uma maneira muito especial.
nós nos colocamos aqui como um instrumento das tuas mãos e todos aqueles que podem se conectar, seja na estreia, seja em num outro momento oportuno para esta pessoa, mas que possamos sair daqui hoje melhores do que entramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá comigo? Estamos juntos? Vamos lá? Deixa eu liberar o texto de hoje para nós começarmos aqui a nossa escola de vencedores. Vamos juntos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Isaías 45, verso 3. Isaías 45, verso 3. É o texto que que vai nos dar base para a aula de hoje. O que diz Isaías 45, verso 3? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Olha só, dar-te-ei os tesouros escondidos. Então, nosso tema de hoje é exatamente esse: tesouros escondidos. Tesouros escondidos. Nós vamos falar sobre este tema e como é importante nós entendermos e buscarmos e desejarmos os tesouros escondidos da terra. Se eu disser a você que eu tenho um mapa do tesouro para você, você vai acreditar? Quantos filmes nós assistimos que as pessoas têm um mapinha do tesouro? E o que nós vamos trabalhar hoje aqui é exatamente isso. Um mapa do tesouro que a própria palavra de Deus, a Bíblia, nos orienta um caminho excelente para conquistarmos os tesouros escondidos. O que são tesouros escondidos? Tesouros escondidos têm a ver com oportunidades, com criatividade, com revelações novas que outras pessoas ainda não acessaram e que nós podemos acessar. Quantas pessoas... Olha, eu estava lendo esses dias uma matéria de um jovem que desenvolveu um aplicativo de mineração digital. É um aplicativo que faz filtros na internet e ele filtra todo tipo de coisa que um cliente quer. Esse aplicativo foi comprado por uma empresa de tecnologia por mais de bilhões. Uma coisa absurda, números absurdos. É um jovem que desenvolveu um aplicativo de uma coisa que está aí hoje na moda, né? O digital. Veja como é importante nós termos a ideia certa, o time certo das coisas e desenvolver algo que vai realmente gerar tesouros escondidos. Em uma época em que todos nós, todo mundo quer vencer, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer o mapa do tesouro. E aí Isaías vem dizer que Deus vai nos dar-te-ei os tesouros escondidos. É importante dizer que tesouros nunca estarão expostos à vista. A corrida do ouro sempre foi a corrida da mineração. Ouro nunca esteve sobre a terra, mas sob, embaixo. Para se encontrar o ouro, sempre há uma necessidade de escavar. Esse exemplo, você pode pesquisar depois, esse exemplo desse moço que desenvolveu essa tecnologia de mineração digital, de buscar, filtrar tecnologia importante para esse mundo que nós estamos hoje, desenvolveu este aplicativo de mineração, de escavar, de procurar, de buscar. Isso é extremamente importante, nós entendermos este ponto, os tesouros escondidos. E a pergunta que se segue pode ser essa: o que são os tesouros escondidos? Tesouros escondidos, nós vamos definir da seguinte forma: riquezas não reveladas aos olhos naturais,
nem todo ouro é brilhante à primeira vista. Deus guarda ideias, oportunidades, conexões, dons que ainda não foram descobertos. O que nós precisamos é aprender a buscar os tesouros que estão escondidos, que são as ideias, as oportunidades. Eu estava vendo esses dias, viralizou a compra de um livrinho. Talvez você que não tem criança não saiba disso. Se chama Bobbie Goods. Eu não tinha nem ideia do que era isso. De repente as crianças começaram a falar, não, eu quero Bobbie Good, quero Bobbie Good, quero Bobbie Good. E aí fui ver que viralizou entre as crianças um livrinho de desenhos com um estojo. Custa R$60, R$80, uma coisa assim, dos mais baratos aos mais caros. Mas é uma febre, virou uma febre entre crianças, adolescentes e até alguns adultos. Nada mais é do que um livrinho, um caderninho de desenho, com um ursinho, que as pessoas ficam desenhando. Só que é uma ideia que alguém teve de recolocar isso no mercado, de colocar um nome diferente, uma roupagem diferente, e vendeu muito. Uma ideia são tesouros escondidos. Às vezes, para prosperar, tudo o que nós precisamos é de uma ideia. Quando Isaías vem nos falar sobre os tesouros escondidos, são exatamente esse tipo de sacada, a sabedoria que Deus pode nos dar, a oportunidade. Olha só, anote esse texto, Provérbios capítulo 8, verso 18. Provérbios capítulo 8, verso 18. Está comigo? Vai acompanhando, está acompanhando? Provérbios 8, 18 diz o seguinte: Comigo estão riquezas e honra, prosperidade duradoura e justiça. Comigo estão as riquezas. Deus está dizendo, comigo estão as riquezas, as oportunidades, as boas ideias, as boas conexões. Você percebeu que tem gente que tem ideias que mudam a vida dele e da sua família, e outros que só têm ideia de jirico? Ideias, boas conexões, portas abertas que ninguém viu. Ainda existem muitas coisas que ninguém viu. Ainda existem muitas oportunidades que não foram descobertas, que ainda não foram colocadas em práticas, que podem estar na sua vida, nas nossas vidas. Oportunidades. Sabe aquilo que nós chamamos de uma oportunidade de ouro? É tudo que nós precisamos. Pessoas trabalhadoras, pessoas engajadas, pessoas motivadas, tudo que elas precisam é de uma luz que vem do Espírito Santo. Eu acredito nisso, que o próprio Espírito de Deus possa nos dar portas abertas que ninguém viu. Isaías 45 vai nos dizer que Deus levanta pessoas com propósitos específicos para acessar riquezas que estão trancadas, que não foram acessadas. As riquezas que não foram acessadas, nós vamos buscá-las e elas serão reveladas. Mas serão reveladas quando? O processo de descoberta passa por algumas coisas importantes. Todo o processo de descobertas passa por alguns pilares importantes. Para que nós possamos descobrir essas riquezas, é importante, se nós estamos confiando em Deus, nós precisamos desenvolver uma confiança, uma fé, ter uma fé inabalável. Por que é importante ter uma fé? Porque muitas vezes nós vamos esbarrar nas dificuldades, esbarrar nos processos que a vida nos impõe. Muitas pessoas poderiam ter chegado ao sucesso, mas por ausência desta fé que traz a constância, então a pessoa espiritualmente ela é fraca. Então, no primeiro não que ela recebe, na primeira porta fechada que ela tem, ela já desiste, ela já se abala, ela já se frustra. A importância de uma intimidade com Deus. Deus vai revelar os seus segredos, mas nós precisamos aprender a clamar a Ele. Veja o que Jeremias, anote esse texto, é importante.
Anote comigo. Tá muito rápido? Eu vou segurando um pouquinho aqui, né? Se tiver muito rápido. Eu quero que você anote, entenda. Jeremias 33, verso 3. O que diz Jeremias, o profeta, capítulo 33, verso 3? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e o quê? Ocultas, ou seja, escondidas, tesouros escondidos. É importante a sua espiritualidade. Há pessoas que não se importam, vão fazendo com a força do seu braço, acham que sozinhas elas podem, que elas são boas, e elas confiam nela, que elas são fortes, que elas são inteligentes. Nós temos talentos. É importante, nós todos temos talentos. Você é uma pessoa de talentos, mas se você não estiver com a sua espiritualidade forte, vida espiritual forte, clamando as coisas que estão ocultas espiritualmente, elas podem demorar um tempo para chegar, um processo para chegar. Elas irão chegar, mas se você espiritualmente estiver fraco, você não terá a paciência. Eu ministrei esses dias, foi no domingo, está lá na playlist nossa aqui no canal, no Domingo da Família, nós falamos sobre a sala de espera. A sala de espera. Se você não viu esta mensagem da sala de espera, eu convido você a ir no nosso canal lá na playlist Culto da Família e acessar esta mensagem e assistir esta mensagem, a sala de espera. Muito importante para nós entendermos este ponto aqui hoje da Escola de Vencedores. Sala de espera disponível aí no nosso canal, no YouTube, na playlist Culto da Família. Nós aprendemos isso. Quem ora, escuta. A espiritualidade é importante. Por quê? Anote isso. Quem ora, escuta. Quem escuta, entende. E quem entende, prospera. Quem ora, escuta. Clama a mim. Quem escuta, entende. Às vezes nós não estamos entendendo o momento, a fase. E quem entende, prospera. Anotou isso? Anota isso. Faz sentido para você? Quem ora, escuta. Quem escuta, entende. E quem entende, prospera. E o que nós queremos aqui na Escola de Vencedores? Qual é o tesouro escondido, a prosperidade escondida que nós não estamos enxergando ainda? Nós não estamos ouvindo o caminho certo, nós não estamos entendendo, mas se nós caminharmos desta forma, nós vamos ter para encontrarmos, descobrirmos os tesouros escondidos, entendermos que é importante ter intimidade com Deus, ter relacionamento espiritual, orar, porque quem ora escuta, quem escuta entende, e quem entende prospera. Outro ponto importante para que nós possamos descobrir tesouros escondidos é termos propósito bem definido. Propósitos definidos. Sabermos por que queremos prosperar. Deus não dá recursos a quem não tem propósito. Deus não dará recursos a quem não tem propósito. Você quer enriquecer para quê? Deus libera os tesouros para quem vai usá-los com responsabilidade para abençoar vidas e estabelecer o reino de Deus. E estabelecer o reino de Deus. E quando nós falamos em estabelecer o reino de Deus começa a ser estabelecido a partir da nossa casa, na nossa comunidade da fé, que nós chamamos de família espiritual, a nossa igreja, reino de Deus. Deus vai liberar tesouros escondidos para quem? Para quem tem propósitos bem definidos, para quem tem a obediência aos princípios, porque a Bíblia é um livro de princípios. Veja, deixa eu dar um exemplo para você. O rei Ciro, na Bíblia, pois você pode pesquisar melhor a história e a trajetória deste rei Ciro, era um rei pagão, mas foi obediente ao propósito de Deus.
Se até ele, que foi um rei pagão, teve a obediência e a obediência gerou portas abertas na vida dele, nós podemos também, através da obediência aos princípios da palavra de Deus, termos o acesso à prosperidade. Através da fé, Deus pode revelar o propósito dele em nós. O propósito da prosperidade, o propósito para que você quer encontrar os tesouros escondidos. Princípios para um empreendedorismo vitorioso. Importante nós entendermos isso. E empreendedorismo vitorioso não é só uma empresa. O primeiro empreendimento que nós temos que desenvolver é a nossa própria vida. A primeira coisa que nós precisamos aprender a desenvolver é a nossa vida, os nossos talentos. Muito importante. Para que isso aconteça, você precisa ter visão e estratégia. Visão. Só vai encontrar tesouros escondidos quem tem visão. Deus não é apenas aquele que quer abrir um negócio para você, mas que quer te dar um propósito. Não quer te levar apenas ao trono do Egito, como aconteceu com José, mas estabeleceu um propósito de salvação de Israel através da vida de José. Visão. Nós desenvolvemos uma visão. Então, quando você for orar e buscar os tesouros escondidos, ore para que Deus te dê ideias. Para que Deus te dê ideias e essas ideias sejam usadas em benefício da coletividade. Quem vive com uma visão apenas natural, dificilmente vai acessar o sobrenatural. Quem vive com uma visão apenas natural, e eu vou usar um termo mais simplista aqui, quem olha apenas para o seu umbigo, dificilmente vai acessar coisas sobrenaturais. Sabe qual é o propósito para que eu esteja aqui hoje, segunda-feira, com vocês na Escola de Vencedores? Fazer a Escola de Vencedores é uma missão de levar conhecimento e destino profético para as pessoas. Meu propósito de vida é esse, levar destino profético às pessoas, estabelecer famílias, vidas, transformação, que a minha vida seja um canal de transformação para outros. Esse é o nosso destino profético, essa é a nossa visão. Não é olhar apenas para o meu umbigo e dizer, não, eu estou bem, eu estou empreendendo, eu tenho os meus negócios, eu já tenho a minha vida, então está tudo certo. Nós, quando nos dispomos a ser ferramentas estratégicas nas mãos de Deus, quando nós falamos de tesouros escondidos, nós precisamos entender isso e começar. Pessoas que vão encontrar o destino profético para a sua vida, vão encontrar também os tesouros escondidos. E para encontrar os tesouros escondidos, um dos princípios importantes é fidelidade nos pequenos começos. Pessoas que são fiéis no pouco. Veja o que Lucas 16:10 diz. Vou esperar chegar o texto. Lucas 16:10. Anota esse texto. Pessoas que vão encontrar tesouros escondidos precisam aprender este princípio. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. A maioria dos tesouros estão escondidos em pequenas coisas. Pequenos frascos carregam grandes essências. Respeitar os pequenos começos, respeitar os primeiros passos, ser fiel nos pequenos passos, ser fiel nos pequenos começos da sua vida, seja no seu primeiro cargo na empresa, seja da sua primeira empresa que era pequena, um faturamento pequeno, mas você aprendeu nestes primeiros passos a ser fiel. Fiel a você é agir com responsabilidade. Fiel a Deus é agir sobre o princípio da honra. E quando eu digo honra a Deus, para aqueles que acreditam, isso
Eu abro parênteses para falar sobre honra e fidelidade de dízimos e ofertas aqui, para quem acredita. E ser fiel nisso. Fiel a Deus no quesito financeiro é ser fiel, sim, nas suas contribuições, nos dízimos e nas ofertas, nos pequenos começos. Isso para quem acredita. Se você não acredita, não é para você. Isso é fidelidade nas pequenas coisas. E Deus vai te honrando, vai te abençoando. Você vai aprendendo a passar pelos processos. Quando você é fiel, Deus, Ele também é fiel a você. Ter aliança. Pessoas que têm os princípios para um empreendedorismo vitorioso são pessoas que têm alianças. Alianças estratégicas. Nenhuma pessoa vitoriosa vai caminhar sozinho. Não pense que você é uma ilha. Ninguém vitorioso vai caminhar sozinho. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer boas alianças é no casamento. Nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso de uma família. Uma boa aliança num relacionamento. Alianças que você vai fazer na sua vida com pessoas, com sócios, com colaboradores. Você tem colaboradores na sua empresa? Se eles não forem fiéis à sua empresa, demita-os hoje mesmo. Tenha a coragem de os demitir. E demitir não é fácil. Você tem que ter coragem para tirar da sua empresa, do seu negócio, pessoas que não são fiéis. E você já identificou essas pessoas. Nós precisamos ter pessoas que caminhem conosco com aliança. Sabe aquela frase que se usa muito para as empresas? O fulano tem que vestir a camisa da empresa. Se você tem pessoas ao seu lado que não vestem a camisa da sua empresa, do seu negócio, demita-as. Não perca tempo, não permita. Quanto antes você demitir, menor serão os prejuízos. Você não vai caminhar sozinho, mas você pode escolher as pessoas certas para caminhar. Não pense que você vai construir qualquer coisa sozinho. Deus vai nos conectar às pessoas certas. Assim como Deus conectou Moisés a Arão. Deus conectou Moisés a Arão. Deus conectou Davi a Jonas. Deus conectou Paulo a Barnabé. Então que Deus possa também nos conectar com as pessoas certas. E quando nós identificarmos as pessoas desleais, mande-as embora. Nós precisamos ter coragem de demitir da nossa vida os desleais. E um ponto 4 aqui, de princípios que eu posso trazer a você, de pessoas para um empreendedorismo vitorioso, é o espírito de excelência. Nós vamos encontrar tesouros escondidos quando nós tivermos excelência. E quando eu falo de excelência, eu falo daquele espírito que estava em Daniel. Abra aí a sua Bíblia, anote esse texto. Daniel, capítulo 6. Vai chegar para nós aqui. Texto de Daniel, capítulo 6, o verso é o 3. Daniel, capítulo 6, verso 3. O que diz Daniel, capítulo 6, verso 3? Vamos ler. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo do império. Veja, em Daniel existia um espírito de excelência. Fazer com excelência vai te destacar e vai te colocar na frente. Tudo que você fizer, das coisas mais simples, as mais complexas, se você realmente quer encontrar os tesouros escondidos, você vai precisar respeitar esses princípios. Quais princípios? Fazer com excelência, fidelidade, se conectar às pessoas, ter aliança com pessoas fiéis, ser fiel, você, nas pequenas coisas e ter uma visão estratégica. Você anotou? Eu vou repetir. Nós estamos na escola de vencedores, senão a gente vai aprender. Então,
Se nós queremos ter um empreendedorismo de sucesso e encontrar os tesouros escondidos, nós precisamos, primeiro, visão estratégica. Ter visão e uma visão estratégica. Segundo, sermos fiéis nas pequenas coisas, nos pequenos começos. Terceiro, termos alianças certas, alianças estratégicas, demitirmos das nossas vidas os desleais e infiéis. Não podem andar conosco quem não veste a nossa camisa, quem não torce por nós. Identifique essas pessoas e tire-as da sua vida. E ponto 4, princípio 4, termos um espírito de excelência. Um espírito de excelência. Muito bem, esses pontos são importantes, mas se você desenvolver esses pontos, para desenvolver esses pontos, é extremamente necessário uma quebra de mentalidades limitantes. Quebra de mentalidades limitantes. Se nós não desenvolvermos isso, de quebrar a mente, de mudar, de transformar, então, para encontrarmos os tesouros escondidos, é importante, nós já falamos sobre uma vida espiritual, espiritualidade forte, é importante obedecer os princípios de forma prática para que nós possamos encontrar os tesouros escondidos, mas também é importante uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, ela, para exemplificar aqui, é aquela pessoa que pensa assim, olha, eu nasci pobre mesmo, então eu vou morrer pobre. Se você não mudar esta mente, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, você vai realmente ficar limitado. Então a sua mente te limita. Deus é especialista em transformar histórias de pessoas que nasceram em cenários difíceis e construíram um caminho de sucesso. De sucesso. Eu tenho uma história difícil. Eu, pessoalmente, nasci muito pobre, órfão de pai e mãe, mas Deus, pelo poder da sua palavra, transformou a minha mente para que eu pudesse estar aqui hoje falando para você que você também pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Através desses princípios, Deus pode revelar a nós os tesouros escondidos. Para isso, é importante nós identificarmos nessa mudança, nesse processo de mudança, quem são as pessoas que vão nos apoiar. E não tenha medo de buscar esse apoio. Moisés buscou o apoio do seu sogro para mudar a sua mente, mesmo tendo limitações de fala. A Bíblia diz que ele tinha uma limitação de fala e na sua mente ele dizia, eu não posso liderar o povo, porque eu não tenho condições, eu tenho limitações. Quebre a limitação. Gideão teve limitações, ele precisou mudar a limitação, porque Gideão, quando é chamado, ele fala assim, eu sou menor da minha casa, eu não posso fazer muita coisa. O próprio Davi, o rei Davi, era também o caçula da sua família, o desprezado da sua família, o esquecido da família, mas ele rompe com as limitações mentais que a própria família colocava sobre ele para se tornar o grande líder de Israel. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e acreditar que nós podemos ir. Olha, eu acredito no teu sucesso, mas a primeira pessoa a acreditar no teu sucesso e aonde você pode chegar é você mesmo. E é óbvio que quando você começa a acreditar no teu sucesso, você vai atrair para você críticas, você vai atrair para você perseguições, você vai atrair para você inveja, porque ninguém tem inveja, ninguém persegue e ninguém critica quem é mentalmente fracassado. Agora, você começou a se posicionar, você vai atrair a inveja, a crítica e as perseguições. Então, isso é certo. É certo.
começou a ter posicionamento, começou a ter mudança de mentalidades que vão quebrar os seus limites, que vão te levar aos tesouros escondidos, você vai atrair. O que você não pode é se tornar e permitir que as críticas, as invejas e as perseguições te tornem uma pessoa amarga, uma pessoa que vai também criticar e perseguir outros. Não, porque daí você perde o seu destino profético, o propósito da sua vida. Lembra que nós já falamos do propósito? Que a nossa vida abençoe outras vidas, que a nossa vida seja um canal de bênção para outras pessoas. Para mudar a nossa mentalidade, nós vamos precisar arriscar. José arrisca tudo ao contar os seus sonhos e dizer, olha, minha mente é diferente. O medo talvez fosse presente, mas a fé e a crença de que Deus poderia fazer muito mais foi algo poderoso que mudou a vida de José. Muito bem, eu creio nisso. Os tesouros escondidos estão aí. E a pergunta é esta: quantos de nós estamos prontos para acessar os tesouros escondidos e encontrar esses tesouros? Eu quero fazer algumas declarações e chamar isso de declaração profética sobre a nossa vida. Você pode se levantar com fé e declarar comigo? Você pode? Você acredita? Declarar, falar, acreditar, romper. Eu recebo os tesouros escondidos que Deus preparou para mim. Declare isso. Eu recebo os tesouros escondidos que Deus preparou para mim. Ideias virão, portas se abrirão, conexões certas aparecerão e prosperarei com propósito. Ideias virão, portas se abrirão, conexões certas aparecerão e prosperarei com propósito. Declare isso. Hoje e todos os dias, sempre declare isso. Eu recebo os tesouros escondidos que Deus preparou para mim. Eu sei que tem pessoas que estão recebendo. Eu recebo os tesouros escondidos que Deus preparou para mim. Comece a orar, as ideias vão aparecer. Fortaleça o seu espírito, fortaleça o seu mental, fortaleça o seu físico. As ideias vão aparecer. E quando as ideias aparecerem, deixa eu dizer para você, quando você tiver uma ideia, por mais absurda, para não dizer maluca, que você já anota ela. Anota, pega o bloco de notas, anota lá. Em algum momento ela vai. Você sabe que quando eu estou ministrando essas palavras, muitas vezes essas inspirações, elas vêm numa conversa aleatória. Às vezes eu estou conversando aleatoriamente com qualquer pessoa, vem uma ideia. E eu sinto na minha alma, no meu espírito, é o Espírito Santo falando comigo. Eu anoto. Eu vou falar sobre esse tema. Às vezes aqui no Café e Fé, quantas vezes isso acontece? Aqui no Café e Fé, eu vou falar desse tema. É o Espírito Santo me dando uma ideia. Eu anoto e é claro que depois eu vou desenvolver esta ideia. Eu anoto o tema, anoto a ideia, falo, isso é bom. Ontem mesmo ali na porta, no final do culto, alguém me falou alguma coisa. Eu falei, isso é bom. Eu já anotei. Anotado aqui, eu nem lembro qual é o tema, mas já está anotado aqui. Em algum momento eu vou usar, em algum momento vou colocar aqui, em algum momento nós vamos estruturar isso. Então aprenda isso, anote as ideias, faça planejamento, se envolva com decisões da sua vida, não deixe as pessoas decidirem por você. Busque mentoria cristã. Muitas pessoas não entenderam que a Escola de Vencedores é uma mentoria cristã. Nós estamos aqui entregando para você, gratuitamente. Nós estamos entregando os tesouros escondidos, as lições escondidas na palavra de Deus. E uma das lições, quando eu digo entregando gratuitamente, as pessoas pensam que dízimos e oferta é para pagar alguma coisa.
Ninguém paga a bênção de Deus. Ninguém paga. Quanto vale a sua vida? Se eu te desse hoje, 10 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, hoje você receberia 10 milhões de dólares, mas amanhã você não teria mais vida. O que vale? A vida ou os 10 milhões de dólares? Deus controla a vida. Nenhum de nós podemos acrescentar um dia a mais no plano de vida que Deus tem para nós. Então, dízimos e ofertas não é para pagar a bênção de Deus, porque a maior bênção de Deus é a vida, quando nós entendemos isso. Dízimos e ofertas honram a Deus. Se você ainda não crê nisso e quiser crer e quiser praticar, comece a praticar dízimos e ofertas na sua vida, porque os tesouros escondidos virão. Os tesouros escondidos da terra não estão apenas em lugares físicos, mas está na sabedoria, está no coração de quem crê, na mente de quem busca e nas mãos de quem trabalha. Os tesouros escondidos da terra estão no coração de quem crê, na mente de quem busca, nas mãos de quem trabalha com propósito. Com propósito. Então cabe a você agora ter um coração que crê, uma mente que busca sabedoria, entendimento, discernimento e mãos que trabalhem com propósito. Amém? Que Deus abençoe você. Meu desejo é que Deus te dê os tesouros escondidos desta terra. Vamos orar. Pai, debaixo desse propósito, desta palavra, nós estamos liberando a bênção. Nós já declaramos, nós receberemos os tesouros, encontraremos os tesouros escondidos da terra. Que o Senhor traga sempre inspiração aos teus filhos, os coloquem no caminho, no destino profético para cada um deles, os abençoe. Há pessoas aqui que serão empreendedores, terão suas empresas, há pessoas que serão bem-sucedidas trabalhando em grandes empresas, há pessoas que serão autônomos, vendedores, há pessoas que estão sonhando com uma carreira, uma profissão, médico, advogado, engenheiro, arquiteto, não importa. Não importa. Aonde eles estiverem dedicados, o Senhor revele os tesouros escondidos, para que sempre haja prosperidade na vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deus abençoe você. Se esta palavra fez algum sentido para você, você pode compartilhar. Você que está na estreia, pode compartilhar talvez com algum amigo ainda que não conseguiu estar na estreia, mas que pode posteriormente acompanhar todas as ministrações. Escola de Vencedores tem aí uma playlist no nosso canal IEQ Cidade com todos os temas disponíveis para que você possa aprender, garimpar, buscar os tesouros escondidos. Os tesouros escondidos, as coisas de valor, nunca estarão na superfície de fácil acesso. Vai precisar sempre ser garimpado, buscado. Que Deus te abençoe. Amanhã eu estou de volta com você nesta semana profética aqui do Salmo 91. Que semana linda do Salmo 91. Hoje nós já falamos um pouquinho no Café e Fé do Salmo 91. Amanhã nós vamos continuar e eu espero que você esteja aí lendo o Salmo 91 todos os dias. Todos os dias. Talvez você consiga até decorar aí os 16 versículos do Salmo 91. Expectativa muito grande. Nosso próximo encontro é quarta-feira, às 19h30, presencial e online. Sempre que nós temos o presencial, eu peço a você que priorize o presencial, venha, se esforce para estar no presencial. Se você está perto da nossa sede aqui, da nossa igreja, Rua Vicente Romano 159, aqui próximo ao Shopping Piracicaba. Se você está perto, venha no presencial. Senão, você pode estar sempre conectado na IEQ Online.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, no nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto, mão direita para o alto, para declarar: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Passos firmes, olho a direção, com fé e coragem sigo a missão.